Fala, sócio, beleza? Rafael Sebra aqui. E nesse vídeo eu quero responder duas perguntas que apareceram demais nos últimos dias, depois do lançamento de dois ETFs aqui no Brasil pela XP, que foi se vale a pena investir no Gold 11, que é um ETF de ouro, ou no China 11, que é um ETF que se expõe às maiores empresas do mercado chinês. Então esse vídeo está sendo gravado com esse propósito e eu já queria desde agora que você deixasse aqui nos comentários. Você já investe ou pretende investir num desses dois ETFs? Deixa aqui nos comentários. Sim ou não, respostinha rápida, só para poder eu entender quem está aqui interessado em se expor, seja ao ouro, ao mercado chinês e através desses ETFs brasileiros, em vez de se expor através de outras alternativas que eu vou apresentar aqui ao longo do vídeo, tá? Então, a XP apresentou esses dois ETFs com a sacada seguinte, de oferecer simplicidade para que o investidor brasileiro consiga se expor, seja ao ouro, seja ao mercado chinês, com baixo investimento inicial. Essa foi a proposta deles. E desde agora, eu já quero deixar bem claro o que é um ETF para a gente falar sobre as vantagens e também sobre as desvantagens para que você possa tomar a melhor decisão para a sua vida financeira, para os seus investimentos, tá? Então, um ETF vem de uma sigla em inglês que diz Exchange Traded Fund. Esse é o nome, mas na prática, o que é um ETF? Pelo menos em sua maioria, tá? São fundos de investimento com gestão passiva. Então, em vez de ativamente eles procurarem montar uma carteira para poder ter uma rentabilidade acima da média, não. Eles, via de regra, seguem algum determinado índice. Existe um índice de mercado, ele vai lá, monta uma carteira ou investe em outro ETF que segue aquela carteira. Então, tem essa gestão passiva e que possuem suas cotas negociadas na Bolsa de Valores. Então, essa basicamente é uma definição bem simples de um ETF, tá? Um fundo de investimento de gestão passiva com cotas negociadas em Bolsa de Valores. Eles podem investir em renda fixa, podem investir em renda variável, podem investir em mercados globais de outros países, dos mais diferentes, em câmbio, tem mais em moedas também, no caso, em metais preciosos, como no caso do ETF de ouro, enfim. Tem uma vasta gama de oportunidades para se criar e para se investir através de ETFs, tá? Então agora, falando rapidamente sobre esses dois ETFs que surgiram agora no mercado, sendo oferecidos pela XP. O primeiro deles é o Gold 11, o GOLD 11. Gold, provavelmente você deve saber, se você não sabe, Gold é ouro em inglês. Então o Gold 11 é o primeiro ETF brasileiro de ouro que busca replicar a performance do ouro em dólar, e não em reais, em dólar. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Então essa é a ideia, é proteger você não só em relação ao ouro, mas também em relação ao dólar. E o China 11, XINA 11, ele acompanha o índice MSCI da China, que é composto por mais de 700 empresas chinesas listadas nas mais diversas bolsas de valores, em todos os mercados. É como se fosse, tá, entre aspas mesmo, esse MSCI é como se fosse o nosso IBOV, o nosso Ibovespa. Então o Ibov acompanha as maiores empresas do Brasil e esse MSCI China acompanha as maiores empresas da China, tá? A grosso modo seria isso. E a XP oferece esses fundos, pelo menos apresentou esses fundos com três grandes vantagens. A primeira delas é a facilidade para investir, porque você consegue fazer esse investimento aqui no Brasil mesmo, na própria bolsa, já tem conta em alguma corretora, já investe em renda variável, você consegue comprar as cotas desse fundo diretamente pela bolsa. De fato, isso é uma facilidade, ele te oferece simplicidade. O outro ponto é que tem um baixo investimento mínimo. Isso também é uma verdade, esses ETFs começaram a ser negociados com a cota na casa dos R$10, então assim, não deve fugir muito disso, pelo menos agora no começo. Então, com aproximadamente R$10, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, você vai conseguir comprar cotas desses fundos. E a terceira vantagem que ela oferece, que ela apresenta, é a baixa taxa de administração. Porque ambos os ETFs têm uma taxa de administração de apenas 0,30% ao ano. E aqui tem uma pegadinha do malandro. Para entender essa pegadinha, você precisa entender primeiro quais são as desvantagens associadas a esses investimentos, porque que eu chamo de desvantagens não apresentadas. E que fique bem claro, a XP não tem nenhuma obrigação de apresentar as desvantagens dos seus produtos. Ela pode apresentar só as vantagens, porque a obrigação é sua de correr atrás das informações para pesar o que são vantagens e o que são desvantagens e aí sim tomar a sua melhor decisão. O propósito desse vídeo é justamente apresentar não só os prós, como também os contras para que você possa decidir, tá? Então as desvantagens não apresentadas, pelo menos não diretamente, tá? Porque essas informações têm que estar publicamente disponíveis, mesmo que seja lá
na composição da carteira dentro do site da XP, onde mostra a composição do ETF, na data, tal. Tem que estar lá em algum canto, mas às vezes não chega naquela matéria bonitinha que você deve ter lido por aí. Então o Gold 11, ele investe quase que totalmente, quase que todo o seu patrimônio, mais de 99%, no IAU, que é um ETF americano. O IAU é o iShares Gold Trust, é um ETF da BlackRock listado no mercado americano. Então o que a XP faz é o seguinte, ela pega lá o teu dinheiro, em vez de montar uma carteira com ouro e contratos de ouro, não. Ela vai lá e investe num outro ETF, um único ativo listado no mercado americano, que é o IAU. E a mesma coisa ela faz também com o China 11. Ela investe exclusivamente, pelo menos no momento que eu vi lá a carteira, em 24 de dezembro, foi a última data disponível, ela investia apenas no MCHI, que também é um ETF americano, listado nas bolsas americanas, que é o iShares MSCI China ETF. Então o que é que ele faz? Vai lá, pega teu dinheirinho e em vez de investir nas 700 maiores empresas chinesas, como é descrito lá na matéria, não. Ele investe num outro ETF, que é o MCHI, que esse ETF sim é que faz todo o trabalho de investir nessas empresas americanas. Então o que você está fazendo é dando seu dinheiro para a XP para ela investir num único ativo que você poderia investir por conta própria diretamente se tivesse uma conta numa corretora americana para fazer esses investimentos. Então, aqui vai ficar claro para vocês que essa questão de baixa taxa de administração não é tão baixa assim. Porque no caso do IAU, ele tem uma taxa de administração de 0,25% ao ano. Então, no caso quando você investe no Gold 11 em vez de investir no IAU, você vai pagar uma taxa de 0,30% para a XP, mais a taxa de 0,25% para o fundo pai ou fundo mãe, como a gente quiser chamar, que é o IAU. Então tem essa taxa dobrada, tá? Da mesma forma, isso também acontece no MCHI, que o MCHI, ele cobra, esse ETF, ele cobra uma taxa de administração de 0,59% ao ano. Então, quando você decide investir no China 11, você não vai pagar só 0,30%, você vai pagar 0,30% mais 0,59%. Obviamente, todos esses custos estão embutidos na cotização, não é algo que vai ser descontado do seu dinheiro, são descontados diretamente nas cotas. Então, muitas vezes você nem percebe, mas de fato isso acontece. Existem esses custos operacionais quando esses investimentos são feitos. Da mesma forma que você tem custos para poder fazer investimentos no exterior, os fundos também têm custos para poder fazer esses investimentos no exterior, tá? Então, a primeira desvantagem é essa taxa de administração dobrada. A segunda desvantagem é que os ETFs brasileiros não distribuem dividendos. No caso do ETF de ouro, também não faz tanta diferença assim, porque o IAU também não distribui, não existe geração de valor quando se investe em ouro. Você investe em ouro para se proteger em relação à volatilidade daquele metal, esperando que se no momento de causa aquele metal tenha uma valorização. É um investimento exclusivamente especulativo, não há geração de valor, não há rendimento, pagamento de dividendos, só valorização e valorização. Então tudo bem, o Gold 11 não pagaria dividendos de qualquer maneira, mas no caso do China 11, o ETF pai dele, o MCHI, paga dividendos, eu acho que são 2 vezes por ano, se não estiver enganado, em junho e dezembro, mas esses dividendos não são distribuídos para você através do China 11, são reinvestidos na própria cota do fundo, e aí cresce o valor da cota, mas você não recebe esses dividendos. E onde é que está o principal problema disso? É na terceira desvantagem. É porque os ETFs brasileiros não têm isenção de imposto de renda quando você faz uma venda com lucro, que existe isso lá nos Estados Unidos, muita gente não leva isso em conta. Mas quando você faz uma venda de um ETF com lucro aqui no Brasil, independente do valor do lucro, você tem que pagar uma alíquota de imposto de renda de 15% sobre esse lucro. Você precisa pagar qualquer venda com lucro. Quando você faz a venda de um ETF americano com lucro, obviamente convertendo os valores para reais, tem uma faixa de isenção para vendas de até R$35 mil no exterior. Então vamos dizer que você tem investido, sei lá, 20 mil reais no ETF e aí ele se valorizou e está agora valendo em dólar, convertendo para reais, tá? O equivalente é R$30 mil. Pode até ter andado de lado, foi só a questão da diferença do câmbio. Ele passou a valer agora em reais R$30 mil. Se você fizer essa venda, mesmo com lucro de mais de R$10 mil, ainda assim você não vai pagar nada de imposto de renda, porque existe essa faixa de isenção de até R$35 mil. Então isso é uma baita de uma vantagem para quem investe diretamente no exterior e uma baita de uma desvantagem para quem opta por investir diretamente aqui no Brasil. Então a minha conclusão sobre esses dois produtos, o Gold 11 e o China 11, é muito simples. Primeiro de tudo, se você já é um cara, já é uma pessoa que já investe diretamente no exterior,
já abriu sua conta numa corretora americana, já faz seus primeiros investimentos, seja através em ETFs ou mesmo em stocks, REITs, já faz seus próprios investimentos lá, para mim não faz o menor sentido você investir no Gold 11 ou no China 11, porque se você já está lá no mercado americano, você pode investir, claro, caso você queira se expor ao ouro ou ao mercado chinês, você pode ir lá e investir diretamente nesses ETFs que eu mencionei para vocês, que é o IAO ou o MCHI, são apenas 2 exemplos. Existem inclusive outros ETFs, tanto com exposição ao mercado chinês, quanto de exposição ao ouro, tá? Você já pode investir diretamente. Para mim não faria o menor sentido. Se você ainda não investe no exterior, na minha opinião, vale a pena você estudar essa possibilidade. E quando eu falo isso, não é só para você investir nesses 2 ETFs, mas em muitos outros ETFs ou em muitas outras empresas, até porque os melhores ETFs e empresas do mundo estão listados nas bolsas americanas, estão lá no mercado americano. Então é uma alternativa muito inteligente para quando você pensa em fazer uma diversificação de portfólio e também uma proteção, porque nesse caso, quando você investe diretamente lá, seu dinheiro não está aqui no Brasil em reais, mas está lá diretamente no mercado americano investido em dólar com essa proteção de fato do dólar, em que você não precisa nem se preocupar com conversão caso o Brasil venha se tornar uma nova Argentina, que existe uma limitação inclusive de compra de dólar, tá? Então esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto é, Rafael, eu não invisto nem quero investir no exterior. Tá tudo bem. Você pode aproveitar as alternativas, elas oferecem simplicidade, oferecem baixo custo. A única coisa que você precisa estar atento é o seguinte, você vai estar pagando taxas maiores quando você faz essa opção e seu dinheiro está em reais, então não está protegido em dólar, como existe essa promessa. Não existe uma proteção em dólar porque seu dinheiro está em reais. Está indexado ao dólar não quer dizer que está protegido em relação ao dólar, porque você não pode transformar ele em dólar quando você quiser. Por enquanto, no Brasil não existe nenhuma limitação de compra de dólar, mas isso pode vir a acontecer, principalmente se existir um movimento muito forte de saída de recursos do país, como aconteceu na Argentina, onde o governo argentino foi lá e limitou a compra de apenas $200 por mês lá para os argentinos, tá? Então isso é um ponto que você precisa ficar ciente, que se você quer continuar investindo só aqui, não tem nenhum problema, existem essas possibilidades, ainda são muito limitadas, tem um custo mais alto e agora você tem a noção do que são as vantagens, mas também das desvantagens, porque isso certamente vai te ajudar a tomar uma melhor decisão, tá? E aí, respondendo a pergunta que sempre aparece quando eu falo de algum tipo de investimento exterior, Rafael, você já investe no exterior? Qual a corretora que você usa? Sim, eu já invisto no exterior e a corretora que eu uso e que eu recomendo é a Avenue Securities, que é uma corretora americana, mas criada por brasileiros, com todo o suporte em português, com relatórios prontinhos para você fazer a declaração do imposto de renda. Muita gente morre de medo. Ah, não, meu maior medo de investir no exterior é a parte da declaração do imposto de renda. É bem simples e eles oferecem materiais gratuitos para te dar suporte a fazer a tua própria declaração, tá? Então, se você pensa nessa possibilidade, eu recomendo que você estude o mercado. Existem outras corretoras, tá? Mas, reforçando mais uma vez, a que eu uso e recomendo é a Avenue Securities, tá? Se você tiver gostado desse vídeo, não se esquece de dar o like, não sai daqui sem clicar aqui nesse curtir, dar o joinha, para você não é nada, mas para mim faz uma baita diferença. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não assinou o nosso canal, é gratuito, basta você clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois você clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos que eu liberar por aqui. Sempre gratuito, sempre com esse nível de comunicação, com esse nível de linguagem super simples, de fácil compreensão e cá entre nós, com uma baita de uma qualidade também, tá? Modéstia à parte, meus conteúdos têm sido muito bons e têm ajudado muita gente, e isso é o feedback que eu tenho recebido da maioria das pessoas, tá? Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!